Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, professor César Bodão, para mais uma aula de interpretação de texto, hoje para falarmos sobre as ambiguidades do Enem, tá? Então, o que é ambiguidade? Como isso cai no Enem? Moçada, ambiguidade, todo mundo sabe que é o duplo sentido. Então, a ambiguidade é duplicidade de sentido. A pessoa que não consegue entender as ambiguidades não consegue também entender, por exemplo, como é que um texto funciona quando ele tem duas perspectivas de entendimento, tá? Então, se ela consegue ver só uma parte, ela não consegue entender toda a complexidade de um texto, principalmente de um texto que envolve anedota, piada. Então, se você é daquele tipo que não consegue entender piada ou que entende a piada muito tempo depois, cuidado. Você pode levar um tempo grande também para fazer algumas coisas relacionadas ao Enem. Por quê? Porque às vezes o duplo sentido está exatamente no cerne do entendimento que o autor quis dar àquele texto. Vou dar um exemplo. Há uma música do Chico Buarque de Holanda em que ele utiliza exatamente esse princípio da ambiguidade para dar sentido a um texto que ele quis dizer. Observando de maneira simples o texto, ou seja, somente decodificando o que está escrito, só lendo as palavras, você não consegue de fato entender. Você vai falar, mas o que ele quis dizer com isso? Então a música se chama Cálice. Então ele diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O que ele falou? Ele pegou uma parte da Bíblia, uma parte bíblica, e colocou na sua música. Ok? Mas se você observar a música, se você consegue entender a música, você vai entender que a música é assim, ó. Fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Observou já? Não? Ainda não? Então presta atenção como é que começa a música. Tem uma parte da música que diz assim, ó: como é difícil acordar calado. Aí vem uma vozinha assim, ó: cálice, tragar a dor, engolir a labuta. Cálice, mesmo calado, a boca resta ao peito. Cálice, silêncio na cidade não se escuta. Cálice, percebeu agora? O cálice não é o cálice de vinho. O cálice aí é o cálice de calar a boca, é do verbo calar. Então ele usa a palavra cálice lá da Bíblia, o cálice de vinho, ou afasta de mim esse sofrimento, que é o cálice de sofrimento de Cristo, mas ele usa um outro tipo de sofrimento e um outro tipo de cálice, mesmo usando aquele cálice lá mesmo, escrevendo cálice, como se fosse o cálice de vinho, mas na verdade é do verbo calar, porque durante a ditadura militar, você não podia ficar falando as coisas. Tá? Falar as coisas durante a ditadura militar não era permitido. Você só entende isso se você entender a estrutura da ambiguidade, se você entender textos ambíguos, tá? Então, sem brincadeira, um dos exemplos, das coisas mais importantes que você pode fazer para eliminar o seu problema da ambiguidade ou para treinar a ambiguidade é lendo piada. Faz o seguinte: vai numa banca de jornal, compra um livrinho de piadas, e principalmente as piadas luso, as piadas portuguesas, né? Eu usei um eufemismo agora, né? As piadas de português, elas têm muito de ambiguidade, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. O português liga pro aeroporto e fala assim: alô, é da Gol? Quanto tempo dura uma viagem São Paulo-Lisboa? O cara fala: só um minutinho. Ele: muito obrigado. Tá, desliga o telefone. Então, quando ele fala isso, se você não entendeu, igual o Filipinho não entendeu, se você não entendeu, é porque você não tem a perspectiva de entender a ambiguidade. Então, vou explicar. Alô, é da Gol? Quanto tempo dura uma viagem São Paulo-Lisboa? O cara fala: só um minutinho. Mas ele fala só um minutinho para o cara esperar um minutinho. O que o cara entende? A viagem dura um minutinho. Muito obrigado. Certo? Então, entender essas nuances é você entender exatamente como funciona o duplo sentido, tá? Então vamos lá, ó. Dá-se o nome de ambiguidade à duplicidade de sentido, seja uma palavra ou de uma expressão, tá? Então vamos aqui, ó. Ocorre quando
ocorre geralmente nos seguintes casos: má colocação do adjunto adverbial. Exemplo: crianças que recebem leite materno frequentemente são mais sadias. As crianças que recebem o leite materno frequentemente, ou esse frequentemente está ligado a mais sadias? As crianças que recebem leite materno frequentemente são mais sadias, ou as crianças que recebem leite materno frequentemente são mais sadias? Você não sabe. Então esse frequentemente pode estar relacionado ao leite materno ou mais sadias. Você não sabe dizer, tá? Então o que acontece? Quando você coloca o adjunto adverbial, e aqui você pode verificar que existe, na verdade, o seu conhecimento, você precisa ter o conhecimento gramatical. Veja, saber a gramática aqui faz toda a diferença. Isso para aquelas pessoas que falam que a gramática não pode ser colocada ou não é importante. A gramática é importante, sim. A questão da gramática é que, gramaticalmente, você precisa entender uma questão. Do ponto de vista gramatical, você tem que entender o Enem como se a gramática estivesse diluída no texto. Não existem mais, isso sim, exercícios puros de gramática para o Enem. Isso não. O Enem vai explorar o texto e dentro do texto trabalhar questões gramaticais, tá? Bom, vamos lá, ó. O que estava dizendo lá então? Estava dizendo o seguinte: crianças que recebem leite materno frequentemente são mais sadias. Então aqui, ó, as crianças são mais sadias porque recebem leite frequentemente, então está ligado ao recebem frequentemente o leite, ou são frequentemente mais sadias porque recebem leite. Então frequentemente está ligado ao mais sadias ou de receber leite. Você não sabe qual dessas duas perspectivas, tá? Como é que eu faço então, e essa é sempre uma questão importante, como é que eu faço para eliminar a ambiguidade? Ó, crianças que recebem frequentemente leite materno são mais sadias, então você coloca o frequentemente antes do recebe, aí você tem certeza que ele está ligado ao recebe, tá? E não são, né? Ou você fala assim: crianças que recebem leite materno são frequentemente mais sadias. Aí pronto, frequentemente está depois do são, ele está ligado ao mais sadias aqui e não o recebem ali, tá bom? Então, você pode ter duas perspectivas, sempre atentando ao fato de que um texto pode sim ser ambíguo e você tem a perspectiva, isso é um treinamento que você deve fazer para verificar essa perspectiva ambígua no seu texto, tá? O uso incorreto do pronome relativo. Gente, aqui ó, nós vamos colocar aqui em cima, para quem não lembra o que é pronome relativo. Pronome relativo é o conectivo de orações subordinadas adjetivas, ou seja, aquele que liga uma oração principal à oração subordinada adjetiva, uma oração que tem valor de adjetivo, sempre que esta oração for desenvolvida, ela não for reduzida. Tá? Então como é que eu sei? Eu sei que o que é pronome relativo quando ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais e as quais. Ainda existem os pronomes relativos onde, cujo, tá? Mas você sabendo trocar o que por o qual, a qual, os quais e as quais, já é um passo gigantesco, tá? Então vamos lá. Quando você usa incorretamente esse pronome relativo, você também incorre no problema da ambiguidade. Então olha aqui. Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes que estava sobre a cama. Ó, Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamante que quem estava sobre a cama? Esse que pode ser a qual ou o qual. Pode ser tanto o estojo vazio quanto a aliança. E o segredo está exatamente em você fazer essa transformação. Você saber que o que
pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais, faz toda a diferença para você eliminar a ambiguidade aqui. Então, do jeito que está, eu não sei quem estava sobre a cama, se era o estojo ou se era a aliança. Ó. Estava sobre a cama, o estojo vazio ou a aliança de diamantes? Bom, o que é que eu faço para eliminar esta ambiguidade? Bom, se for o estojo que estava sobre a cama, o que é que você faz? Você pega aquele que, pronome relativo, aliás, o estojo não, a aliança aqui, né? Aqui é a aliança, aqui é o... Olá meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Tá animado? Gostou da aula? Então curte e compartilha.